Muito bom dia, pessoas! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Começamos mais uma live aqui às 6 horas e 7 minutos exatamente. Mais uma vez, uau, né? Ontem eu recebi um feedback muito legal. Você está se surpreendendo, André, conseguindo chegar na hora. Gente, normalmente eu faço as coisas na hora. Me irrita pessoas atrasadinhos de plantão, me irrita isso porque tem a ver com o meu perfil comportamental. E aí, fazer as coisas da maneira mais correta, para mim, é muito importante. Então, normalmente quando eu atraso é porque eu me enrolei em alguma coisa assim. Mas, enfim, vamos lá. Continuando a nossa jornada, né, de lives, falando um pouco a respeito, né, de alguns personagens na Bíblia, algumas pessoas importantes de referência na Bíblia, que passaram por grandes dificuldades aí com depressão, né, estavam de certa forma mortos vivos, né, morreram para sim, mas com vida, né, e que vida é essa? E tive feedbacks muito legais das lives anteriores, né, só lembrando, no primeiro dia a gente falou sobre Elias, que foi, né, fugido para uma caverna e lá ele se sente, né, triste e se sente de certa forma ameaçado e pede para Deus que levasse a sua vida. Ontem, para quem perdeu, tá salvo, né, no YouTube, no meu IGTV, podem assistir. Falei um pouco a respeito de Moisés, que também por conta das pessoas que estavam ao redor dele, daquilo que ele estava vivendo naquele momento, também gerou uma tristeza muito grande no coração e ele também pede a Deus para que tirasse a vida dele, né? E aí, para quem não conhece, Moisés foi um cara fantástico. Ele levou o povo, tirou o povo do Egito, né, para, digamos, a terra prometida. Mas pela reclamação das pessoas, pelo tudo, ele acabou se tornando uma pessoa sem, em alguns momentos, inteligência emocional zero, que ele, Deus chega para ele e fala para tocar na pedra para sair água, mas as reclamações eram tantas que ele simplesmente pegou a vara e bateu com toda a força, né? E essa pedra é representação de Deus também, de Jesus. Então, por tudo isso, ele perdeu a razão e acabou, né, fazendo coisas que não devia e pediu também para Deus para que não mantivesse mais vivo, né? E hoje, um novo personagem, né? Nosso personagem de hoje é Noemi. E a história de Noemi está no livro de Ruth, tá? Para quem não lê a Bíblia, a Ruth está no Antigo Testamento, para quem não tem o costume, né? Eu incentivo todo mundo a ler, porque para mim não existe livro mais importante do que a Bíblia. Ele é o primeiro, o livro mais antigo, né, que existe até hoje e continua sendo atual e continua sendo o livro mais vendido. Então, se um livro que é tão atual e que tem tanta expressão, então ele é importante. E então, assim, dentro da história de Noemi, né? Noemi era uma pessoa que é casada, tinha dois filhos, né? E os filhos delas, o Malon e Quilion, eles vão para, eles saem de Belém, na verdade, né? E vão para uma outra terra. Só que quando chega nessa terra, o marido de Noemi, ele acaba falecendo, né? E aí, depois, os dois filhos também de Noemi acabam falecendo também. E quando acontece isso, ela chega para suas duas noras, né? E pela tradição, quando morre o filho, a mulher casa com o irmão, mas Noemi só tinha os dois filhos que morreu. E ela fala para as duas, né, noras dela que não precisa segui-lo porque ela não tinha mais filho, ela já era de idade e mesmo se ela casasse com alguém, ela não poderia dar filho para as duas, porque ela já era de idade e até que os filhos tivessem a idade de ter realmente poder casar, já era muito, né? Já passaria muito tempo. E o que acontece então? Ruth volta para sua terra, né, junto com Noemi, quer dizer, Noemi volta para sua terra junto com a Ruth. A Ruth diz que não ia abandoná-la e ela volta para a terra dela.
E quando ela chega, as pessoas começam a perguntar, né? Ah, você voltou e tudo. Mas ela diz, né, o que está escrito em Ruth 1, versículo 20. As pessoas perguntam para ela sobre a volta, né? E ela fala, ela, porém, lhes respondeu, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. O nome Mara, o significado do nome Mara é exatamente cheia de amargura. Então, ela muda agora o nome exatamente por aquilo que ela está sentindo dentro do seu coração. Bom dia, tá entrando pessoas aí, sejam muito bem-vindos nesse canal, né, de comunicação. Chama mais pessoas, traga mais pessoas para estar assistindo aqui. Um abração aí, Camila, um beijo grande para você. Então, assim, quando ela volta para a terra, né, dela, ela diz que a amargura no coração era muito grande. E essa amargura faz com que ela se feche e ela realmente começa a se tornar, né, como diz, uma pessoa morto-vivo. Porque ela entra num estado de depressão muito grande. E aí a gente vê muitas pessoas num estado parecido. Pessoas que perdem, né, família, pai, mãe, marido, filho, e isso consegue gerar uma dor tão grande dentro do coração dessa pessoa que essa pessoa começa a ficar amargurada, começa a ficar ressentida, e essa mágoa muitas vezes é contra Deus, contra outra situação, só que dentro da cabeça aquilo começa a crescer e gera algo muito grande e traz essa depressão, né? Então esse sentimento negativo sobre a morte dos filhos, a morte do marido, faz com que Noemi se torne uma pessoa depressiva, se torne uma pessoa amarga, uma pessoa sem perspectiva de vida, sem perspectiva daquilo que ela quer para a vida dela. E essa falta de perspectiva também é um dos sintomas, né, de depressão. Quando você não tem mais, não pensa no seu futuro, quando você não se imagina no seu futuro fazendo alguma coisa, você não tem sentido algum para a sua vida, isso já é, de certa forma, dos indícios que você está entrando em depressão. Porque se você não tem sentido, você não precisa viver. Dentro do livro, né, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, ele fala exatamente isso. Ele é um cara que perdeu tudo, ele perdeu família, perdeu a tese dele de doutorado lá da logosofia, e o que fez com que ele sobrevivesse, ele poderia ter entrado em estado de depressão fortíssimo, e o que fez ele sobreviver dentro de Auschwitz foi exatamente a questão dele ter um sentido e ter um propósito. O sentido para a vida dele era publicar o livro e fazer com que a logosofia fosse conhecida. Então ele não deixa que aquilo te atrapalhasse ele, mas ele trabalhava com um propósito de vida que era importante para ele. Então ele não se torna um morto-vivo. Ele simplesmente pega aquilo como aprendizado, ele pega aquilo como algo importante para a vida dele e ele vive isso com de certa forma, uma forma, né, de transformar todas as dores que ele tinha em algo que fosse realmente importante, impactante para as outras pessoas. E isso realmente é a questão de sentido de vida, né? Tem mais pessoas chegando aí, um abraço, né? Chama mais pessoas aí se estiver fazendo sentido, convida mais pessoas aí para a gente transbordar nisso daqui. Então, para mim, as duas ferramentas mais importantes para o desenvolvimento das pessoas. A primeira é a gratidão. Por que você tem sido grato? Né? Você tem sido grato por todas as coisas, as boas, porque realmente, nossa, que bom, aconteceu coisas positivas para mim. E as ruins também, porque se você pega uma coisa ruim e usa isso como aprendizado, você evolui. Se você pega alguma coisa ruim e mantém aquilo e remoe aquilo por muito tempo, você tem uma mágoa. E essa mágoa, né, má água, se você deixar a água num lugar, num recipiente parado, ela vai apodrecer. Ah, mas a água apodrece? Faz o teste. Pega uma água parada e deixa ela. O cheiro é insuportável. Ela muda totalmente o jeito dela. Então, assim, a mágoa, ela gera dentro das pessoas, né, esse sentimento muito negativo. E quando Noemi ela mantém isso dentro dela,
ela começa a perder o sentido para a vida, ela começa a perder o sentido para todas as coisas. E ela não quer mais ser chamada de Noemi, porque a amargura era muito grande. E ela está amargurada não contra as pessoas, mas de certa forma contra Deus, que tirou, né, o marido dela e tirou os 2 filhos dela. Então, assim, o primeiro, né, ferramenta, como eu disse, é a ferramenta de gratidão. E o segundo, e talvez esse é mais poderoso ainda, é o perdão. Uma ferramenta de perdão. Ah, André, eu não tenho quem perdoar, não preciso perdoar ninguém. Como é que está a sua vida? Você realmente tem uma vida próspera, abundante, você tem uma vida com muitos amigos, digamos assim, não muitos amigos, mas amigos que sejam muito importantes para você. A parte espiritual está tranquila. Tudo, a sua vida tem caminhado de uma maneira 100% positiva. Se sim, provavelmente você não precisa perdoar muitas pessoas, apesar que eu acredito que o perdão tem que ser exercido todos os dias, né? Agora, se não, pode existir alguma coisa que está te prendendo lá atrás, uma dor que te prende lá atrás e que te impede de prosperar. Ah, prosperar é dinheiro. Não, não é só dinheiro. Prosperar em relacionamentos, às vezes uma mágoa que você tem contra uma pessoa faz com que você não consiga encontrar, por exemplo, o namorado que você quer, a namorada que você tanto sonha, almeja. Porque você tem uma mágoa que te prende, que te amarra naquele tipo de pessoa, naquela personagem. E essa mágoa vai fazer com que você só encontre pessoas com o mesmo padrão daquela que te magoou. André, você está falando besteira. A física quântica explica isso, a ciência explica isso, inclusive a Bíblia explica isso. Bom dia, Moacir, meu amigo querido, tudo bem? E aí? Então, quando você guarda uma mágoa, você guarda um ressentimento, você guarda isso para muito tempo, primeiro, isso te destrói, vai corroendo, dia após dia vai corroendo internamente. E sempre que vai corroendo isso daí, começa a trazer mais e mais dor para você. Então, como em alguns processos inicia, né, uma depressão? Exatamente pela falta de perdão. Você não perdoa o agressor, né? A pessoa que te causou esse problema. Você não consegue perdoar essa pessoa, e você não perdoando, aquilo começa a fortalecer e ficar muito forte. E aí você se torna, né, como eu disse, um morto-vivo. Uma pessoa sem perspectiva nenhuma de futuro, sem perspectiva nenhuma de vida, mas que está sobrevivendo. Não existe uma vida, mas sim sobrevida, né? A pessoa, ela não produz nada, ela está presa, ela está amargurada, ela está ressentida, ela está ali naquele momento de dor e ela não consegue sair daquele momento de dor. Então, para mim, essas duas ferramentas extremamente importantes e elas ajudam muito a sair desse estado de depressão, esse estado digamos, morto-vivo, né? E aí eu falo, Noemi teria uma vida totalmente diferente se ela chegasse e pedisse perdão para Deus. Porque ela culpava, de certa forma, quem é a pessoa, né, que pode. Talvez ela tivesse até mágoa, por que meu marido me deixou? Tivesse mágoa até mesmo do marido que morreu, dos filhos que morreu e abandonou, né, dentro da cabeça dela. Ela se sentiu abandonada porque essas 3 pessoas deixou ela para trás. Ah, André, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Eu conheço pessoas que tinham mágoas de uma pessoa falecida. Por que você me abandonou? Por que você me deixou? Ela não entendia que isso era um ciclo. E essa falta de entendimento fez com que essa pessoa que eu conheço entrasse num processo de depressão profunda. E literalmente ela era uma pessoa morta-viva, porque ela não produzia mais nada. Ela simplesmente não conseguia fazer mais nada exatamente por conta dessa depressão, que iniciou de um processo de falta de perdão e de reconhecimento. Quem pode controlar a vida? Quem pode controlar quando é o dia de nascer, quando é o dia de morrer, se não Deus? Né? Ah, André, quem controlar o dia de nascer? Ah, isso é fácil, existe método anticonceptivos. Eu conheço um monte de pessoas que nasceram usando métodos anticonceptivos aí, então existem coisas que a gente não explica. Mas enfim, então quando você tem um coração amargurado, você tem um coração triste, isso faz com que o seu rendimento naquilo, os seus pensamentos ficam naquilo e você se prende, né? E aí você entra num loop
né? Para quem entende um pouquinho de programação aí, o loop é aquilo, né? Você sai, dá a volta e sempre está aqui no mesmo lugar. Sai de novo, dá a volta e sempre sai no mesmo lugar. Então, pessoas que têm o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas. Todos os casamentos foram iguais, casei 10 vezes, né? Eu tenho a mania de ter amigos ruins, todos aprontam alguma comigo. Eu tenho problema, todos os meus empregos são iguais, assim, assim. Então, você está dentro de digamos, um loop. Aí existe algo que faz com que você sempre repita esse padrão. Pode ser uma amargura, pode ser um ressentimento. E nesse caso da Noemi, o que acontecia era uma amargura pela ausência dos filhos e do marido. Ela entrou nesse loop e ela deixa de viver e se torna, como disse, né, um morto-vivo. E aí, Ruth foi, de certa forma, a pessoa que curou a vida de Noemi. Ela não abandonou em nenhum momento a Noemi e continuou servindo Noemi, mesmo não tendo mais o marido, né? E isso foi o que trouxe a libertação. Eu não vou dizer toda a história, depois, se você ficar curioso, você lê o livro de Ruth na Bíblia, é muito interessante, muito bacana. Mas assim, qual foi a cura, né, de Noemi? Foi exatamente a vida de Ruth. Então, assim, você amar incondicionalmente alguém que seja realmente importante, traz cura, sim. E quando você arrepende, quando você traz realmente a percepção de que você precisa perdoar outra pessoa, isso também te ajuda nisso daí. Então, perdoe, seja grato. Pequenos movimentos fazem com que você tenha grandes resultados. A gratidão tem que ser exercida com todas as coisas, né? Eu tive uma cliente, uma coach, que ela, na primeira sessão, ela chegou totalmente debilitada, e uma das coisas, né, quais são os motivos de gratidão? Ela falou, não tem nenhum. Eu falei, então pede para Jesus te levar, porque você não tem nada na sua vida acontece. E ela, André, já pedi várias vezes, já tentei suicidar várias vezes, mas Deus não me ouve. Ela falou, pois é, Deus não te ouve porque você não faz o que é básico para fazer. Você não tem motivo nenhum de gratidão? Ela, não tem. Eu falo, legal. Você mora em casa? Sim. Tem muita gente que mora na rua. Gratidão. Você acorda de manhã, você toma aquele banho quente? Sim. Mais um motivo de gratidão. A água é encanada ou você pega bacia? Não, água encanada, lógico, né, André? Mais um motivo de gratidão. Então, quantas coisas acontecem positivamente e que a pessoa não é agradecida? Noemi poderia ter sido grata pela vida da Ruth, que foi realmente a pessoa que ajudou ela em muitas coisas. Noemi poderia ter sido grata porque ela estava viva. E ela não, ela encheu de amargura o seu coração, porque dentro da cabeça dela não fazia mais sentido. E quando você perde o sentido, né? Lembra que eu falei, quando você perde o sentido para a vida, tudo perde o sentido, não tem para que eu vou viver. E aí você perde a perspectiva de futuro. Quando você perde perspectiva de futuro, tudo passa a não ter sentido, significado. O que veio, o que acontecer, aconteceu. Eu não estou preocupado com mais nada. Que, né, que eu espero a morte. Eu espero que a minha amargura é tão grande que eu espero que a morte venha logo e me leve disso daqui. Então, por isso que eu falo com muita clareza, assim, perdão, perdoe todos os dias, né? Quando Jesus fala no Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, e ele fala que isso tem que ser feito todos os dias. Os judeus fazem isso, tem uma semana de perdão, né? Dentro da festa de Yom Kippur, eles param 10 dias, na verdade, 10 dias para pedir perdão por tudo que aconteceu durante o ano. E aí depois eles comemoram a festa do dia do perdão. Então, perdoe as pessoas, saiba tirar toda essa dor do seu coração, saiba que você tem uma vida muito melhor do que realmente você acha que tem. É possível viver uma vida muito melhor, deixa de ser um morto-vivo e começa realmente a viver aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de propósito para a sua vida. Mas começa a ter uma visão daquilo que você é. Começa a viver algo que você tem certeza que nasceu para viver. Seja grato, né? Agradeça todos os dias por você levantar. Se você não sente dor física, tem quantas pessoas que estão internadas com dores terríveis? Quantas coisas, né? Sua cama quentinha, tudo. Você toma café todos os dias.
Ah, tô passando por dificuldade, não tem café em casa não. Mas você tem uma casa? Ótimo, agradeça. O sol que ilumina, e tá quente, tá gostoso, ou tá frio, tá gostoso, você tem blusa, né, alguma coisa. Então agradeça por todas essas coisas, assim. Seja muito grato por tudo, né? E perdoe. Ore para Deus, Deus, me mostre quem eu preciso perdoar, quais são as pessoas que eu preciso perdoar hoje. Me direciona traga o perdão na minha vida, para que eu não venha mais pecar contra isso e para que eu tenha uma vida abundante conforme Deus prometeu que eu teria, conforme Jesus disse que eu teria, né? Eu vim para ter vida e vida em abundância. Então, faça isso todos os dias, exercite isso todos os dias. Acordou, pede a Deus isso, antes de deitar, pede novamente. Desculpa. Para que isso não seja motivo de você morrer, né, em vida. E aí você tem essa, né, depressão, tudo isso daí, por conta de algo que não foi tratado internamente. A falta de autorresponsabilidade, né, vou culpar Deus pela vida medíocre que eu tenho, vou culpar a morte do meu marido pela essa vida que eu tenho, né? Que o auto-perdão é um excelente começo. Sim, comece por você, né? Comece a se perdoar. Se você não, né, se às vezes você tem tanta mágoa de você mesmo que não tem perspectiva de viver. E aí a autorresponsabilidade para isso. Eu sou responsável por tudo que acontece de bom e tudo que acontece de ruim na minha vida. Eu sei que tudo aconteceu comigo porque eu fiz errado, eu agi errado, eu pensei errado, né? Então perdoa e seja autorresponsável. Deus tirou, eu estou vivo, então eu preciso, né, fazer algo para melhorar isso daqui. Eu não quero ter uma vida medíocre, eu não quero ter uma vida problemática, eu quero ter uma vida abundante. Então viva, seja responsável e faça com que as coisas aconteçam. Você é a única pessoa, é o único agente responsável pela sua vida, mais ninguém. Exatamente isso, Érico. O perdão se liberta, né? O perdão, quando você perdoa, é como se você pegasse uma corda muito grande que te amarrava e que te prendia no passado, né? E aí você simplesmente corta e você pode viver. Por isso eu digo, se você não é abundante, né? Se você não tem uma vida próspera, prosperidade é dinheiro. Não é dinheiro. Prosperidade é ter uma vida plena, é ter amigos, ter família, ter um relacionamento positivo com Deus. Isso é ser abundante. Isso é ter abundância. Se você não tem abundância em todas as áreas da sua vida, se existe algo lá atrás que está te impedindo. E aí a autoavaliação, o que eu fiz errado, em que momento na minha vida eu não consegui me libertar e estar fazendo isso hoje. Dentro do processo, né, de coach que eu trabalho, a gente identifica exatamente isso, volta lá e traz o perdão. E as pessoas começam realmente a produzir frutos monstros. Por quê? Você corta aquilo que trouxe, né? Muitas vezes tem muita pessoa com mágoa, com ressentimento de pai e mãe que nem sabe. Não, meu relacionamento com meu pai e minha mãe é ótimo. E aí você começa a tratar isso e fala, não é. Como eu disse, uma das clientes é uma mágoa muito grande do pai, assim, um ressentimento monstro com o pai, e ela não conseguia entender e sempre falava, você tem um problema sério de relacionamento com seu pai, precisa se libertar, ressignificar essa questão com seu pai. E ela sempre relutante, não tenho, até que a gente fez um exercício e ela viu que tinha. E aí, assim, você vê a foto dela um dia antes e a foto um dia depois, são outras pessoas. Você não consegue identificar, nossa, é a mesma? É a mesma pessoa. Inclusive isso, o perdão faz mudar fisicamente. Você muda totalmente a sua visão de você mesmo. O perdão faz isso. Então que ferramenta, né, fantástica isso. Você quer sair da depressão? Você quer deixar de ser um morto-vivo? Perdoe. Você quer fazer com que realmente você evolua? Seja grato. E aí quando você começa a agir dessa forma, quando você começa a fazer tudo que você tem que fazer, as coisas começam a funcionar e as coisas começam a dar certo na sua vida. Se tudo ainda está dando errado na sua vida, é porque ainda existe alguma coisa que está te prendendo a esse passado, digamos, o passado negro aí, né? Algo negativo ainda dentro de você
te faz não prosperar, te faz não ter a vida que você precisa, que você merece, que você quer. Então, eu quero deixar isso bem assim claro, que personagens na Bíblia também tiveram momentos assim. E não é porque é um profeta e coisa do tipo que a vida dele era diferente. Eles são também levados da mesma forma, né? Eles também tiveram os mesmos problemas, tiveram as mesmas dificuldades. Muitos conseguiram, né? A grande maioria conseguiu sair. No caso de Noemi, ela foi incentivada por Ruth a sair daquela situação. E aí ela se torna, de certo, uma referência bíblica, porque o contexto, né, uma pessoa que magoada, ressentida, e depois ela pede perdão e ela volta a ser a Noemi. Ela deixa de ser Mara e volta a ser Noemi. Então, assim, é importante a gente trabalhar com esse tipo de referência, porque isso acontece com todo mundo. Não é simplesmente, aconteceu na Bíblia, tá fora. Não, acontece com todo mundo em todas as situações, tá? Então é isso, gente. Vamos deixar de ser morto-vivo, vamos começar a produzir, vamos começar a dar resultado e vamos olhar para nós mesmos. Quais têm sido as dores, quais têm sido as dificuldades que você tem tido? Você tem tido mágoa? Qual é o motivo da sua mágoa? Qual é o motivo do ressentimento? Por que você não tem conseguido produzir como você deveria? O que tem te amarrado? O que tem te prendido para você não produzir como você deveria, como você precisa produzir? O que sua dor faz que te impede de avançar? Né? Então, vou deixar esses questionamentos, né, para você. Como diz, o bom coach é aquele que faz perguntas que as pessoas não conseguem responder. Então, pensa um pouco nessas perguntas. O que eu preciso fazer hoje para melhorar os meus problemas, as minhas dificuldades, a minha falta, né, a minha amargura? Será que existe alguém que eu preciso perdoar? Será que eu preciso ser mais grato por tudo aquilo que eu tenho? Onde tem sido, né, as minhas falhas? E aí eu quero deixar essa mensagem com vocês hoje. Muito legal a participação, muitas pessoas aqui entraram participando. Show, gratidão demais. Eu espero que tenha alcançado e que tenha feito sentido para vocês tudo isso que a gente está falando. Amanhã, novamente, às 6h07, estejam todos presentes, convide mais pessoas. Amanhã é um novo, né? Mais uma pessoa bíblica que também passou por alguns problemas. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer um período aí de 8 dias somente com pessoas para mostrar pessoas que realmente tiveram essa dor, que tiveram essas questões de depressão, tristeza, para mostrar que isso acontece sempre e como a gente consegue, né, a mesma forma com que essa pessoa usou para sair da depressão, a gente consegue usar também. Eu consigo usar hoje, eu consigo fazer também, trazer um resultado, tá? Gratidão demais por vocês estarem aqui. Amanhã novamente, então às 6h07, mais uma pessoa, um personagem, uma personalidade, digamos assim, bíblica, para a gente conversar e debater. Gratidão, só tenho a agradecer a vocês. E amanhã traz pelo menos mais 3 pessoas, tá? Se a gente conseguir alcançar um nível de pessoas aqui, eu vou dar uma ferramenta de perfil comportamental para que você entenda qual o seu perfil. Vai ser bem legal também, tá bom? Um abraço grande no coração de vocês e nos vemos amanhã, tá certo? Tchau, tchau!